Antes da gente continuar e terminar essa sessão, há 2 vídeos atrás, no vídeo 27 e na verdade no vídeo anterior também, vídeo 28, a gente leu a passagem de Isaías 53. Lembre-se que essa passagem é conhecido como a passagem do homem das dores, né? Jesus como homem das dores. Existe um motivo, né, um tema na arte que é justamente Jesus como homem das dores, né? É muito, muito bonito. Se você procura aí no Google Imagens, Jesus como homem das dores. Em inglês talvez você encontre mais imagens, Jesus as a Man of Sorrow. E são imagens muito comoventes, né? Geralmente é Jesus retratado, ah, somente Jesus retratado olhando para você, né? São belíssimas imagens. Nesse momento surgem os sacerdotes e o comandante dos guardas do templo, ou seja, momento em que Pedro estava pregando após ter olhado para o paralítico e dito: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Né? Então ele estava ali pregando. Os apóstolos são detidos e mandados para a prisão. No dia seguinte, reúne-se o sinédrio, sob a presidência do sumo sacerdote Anás. Ali se encontra também Caifás, um velho conhecido, e sem dúvida muitos da um velho conhecido e sem dúvida muitos daqueles que condenaram Jesus. Interrogaram Pedro, que, animado pelo Espírito Santo, torna a falar, indiferente às represárias do tribunal. A pedra que vós rejeitastes tornou-se a pedra angular. Não há salvação senão em Jesus. E abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual eles se possam salvar. O sinédrio mostra-se mais hesitante do que enfurecido. Talvez seja apenas por habilidade. A agitação bem pode vir a extinguir-se por si mesma. Proíbem que os dois homens falem e ensinem em nome de Jesus. E é então que Pedro e João dão a resposta que há de ser o axioma fundamental de toda a propaganda cristã. Axioma é a máxima, né, o provérbio. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Assim se define uma oposição cada vez mais acirrada entre os judeus da Torá e os judeus da cruz. Dentro em breve, a relativa mansidão dos chefes de Israel cessará e dará lugar à crescente severidade. Pedro e João hão de verificá-lo quando, tendo recomeçado a pregar a boa nova, foram novamente presos e desta vez açoitados. Por um lado, as autoridades de Jerusalém e os demais lugares procurarão lutar por todos os meios ao seu alcance contra a propagação da nova mensagem. Por outro, os que são fiéis à doutrina do Mestre recusar-se-ão a ocultar a luz debaixo do alqueire. Lembre-se, é claro, que nós estamos falando daquele famoso versículo, né, em Mateus capítulo 5, os versículos 14 e 16, né? Vós sois a luz do mundo, né? Não se pode acender uma lâmpada e se esconder debaixo da candeia, né? Ou do alqueire aqui, desculpe. Não se pode acender uma candeia e esconder embaixo do alqueire, né? E aí continua, né? Que não se pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não poderão deixar de falar. Quanto mais os perseguirem, maior será a sua força e audácia, pois sempre hão de considerar-se felizes por terem sido dignos de padecer ultrajes pelo nome de Jesus.
Bom, já que esse vídeo tá curtinho, deixa eu fazer uma digressão que certamente vai aparecer aqui, né? Mas vão demorar talvez algumas centenas de vídeos para aparecer. Lembre-se que esse é o período fácil da igreja, né? Até o período que está vindo é o período fácil da igreja, né? Padre Paulo Ricardo fala desse modo. Por quê? Porque daqui a pouco vem, né, o período que os cristãos começam a morrer, as perseguições de Roma, né, os cristãos sendo torturados, né, entregues aos leões, etc, etc, etc. Mas tudo isso é o período fácil, né, da história da igreja. Por quê? Perceba, tem vários aspectos aqui, mas um deles as coisas estavam muito claras, né? Os seguidores de Cristo são os seguidores de Cristo. Aqueles que são contra Cristo são contra Cristo. Tudo estava no aberto. E bom, claro, é necessário um esforço enorme, né, para que você decida seguir Cristo e morra. Mas as opções estão postas ali claramente na sua frente. Virá um outro período da igreja em que a heresia crescerá dentro da igreja. E aí o problema é isso, né? Você já não sabe o que é heresia e o que é ser cristão. Já não é tão fácil assim. Já não é só levantar a mão e falar assim, eu sou cristão. Aí o cara vai olhar para você, então eu vou te matar. E você fala, glória a Deus, e você vai direto para o céu. Né? Já não é tão fácil assim. Chegam tempos em que você levanta a mão e fala, eu sou cristão. E aí ele fala, eu também sou cristão, e eu vou te ensinar o que é ser cristão. E ao falar, eu vou te ensinar o que é ser cristão, ele te guia para coisas cada vez piores. Por que essa reflexão é importante aqui? Porque é este o período que a nossa igreja, se você é católico, está passando também agora. Este é o mesmo período de perigo, talvez um dos períodos mais perigosos para a nossa igreja. Que é o período onde se ressignifica tudo o que para o pessoal desse tempo aqui era muito claro, né? Se ressignifica tudo isso, né? Então, sacrifício não é bem sacrifício, amor não é bem amor, né? E assim por diante, né? E aí é claro que nós estamos falando de... não tem como chamar de outra coisa, de câncer dentro da igreja, como, por exemplo, a teologia da libertação, né? Se você não conhece, quem sou eu para te explicar isso quando existe uma sessão de vídeos do padre Paulo Ricardo chamado Marxismo Cultural, talvez, Teologia da Libertação. São uns 4 ou 5 vídeos de 1 hora cada um. E ali você tem uma explicação maravilhosa. E perceba, né? Não é uma explicação assim, nós não podemos fazer isso, não podemos. Não, historicamente, né? O padre Paulo Ricardo analisa aquilo ali, analisa as ideias, né? E nós chegamos à conclusão que isso é mais perigoso do que o imperador que pode queimar ali um monte de cristãos, né? Então, certa vez, eu estava conversando com um dos meus alunos, que começou nisso, né? Ele está falando, mas sabia que quando na Bíblia está que Jesus multiplicou os pães, na verdade aquilo é um simbolismo, né, para dizer que nós temos que multiplicar, porque na verdade foi assim, ó, cada um deu um pouquinho, cada um tinha um pouquinho de pão e de peixe, né, e daí foi dando, e quando viu como quando a gente partilha, a gente sobra para todo mundo, né? Parece muito bonita essa ideia, porque é claro, a ideia de partilhar é bonita, né? Mas o ponto não é esse, o ponto só te estou dando um exemplo, né? O ponto é, por que precisa negar o milagre? A Bíblia é clara quando diz que tinha um número específico de pães e peixes e Jesus foi lá e multiplicou. É clara
em explicar aquilo do milagre. Em outro momento, Jesus fala, olha, se você tem uma camisa, vai lá dar a camisa para a pessoa que está precisando. Então, já existe uma passagem apropriada para dizer sobre partilhar a caridade, etc. Né? Por que precisa se atacar o sobrenatural, por exemplo? Né? Bom, porque há uma tentativa de ressignificar todos os termos, sacrifício, compartilhar, o mestre, oração, né? Significar todos os termos, mantendo-os na superfície, né? Aí você chega às coisas mais absurdas e estúpidas, de, por exemplo, um padre se julgar ateu, né? Então, não, mas é que não precisa, não é que é que Jesus veja bem, no entanto, todavia, você percebeu? Então, é nesses absurdos que a coisa vai parar aí, né? Bom, essa é só uma digressão para a gente se preparar e olhar para esses tempos aqui, embora sejam tempos de violência contra a igreja, como os bons e velhos tempos.